Oiê! Continuando o nosso especial Dia dos Professores, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma capa para uma agenda comum, tá? Aqui eu peguei essas agendas, agenda comum, tá? Não é nada diferente, é aquelas básicas, tá? E depois eu vou passar a medida dela, tá? E as medidas que eu usei para fazer a capa para ela. Mas já vou adiantando que eu vou ensinar vocês a medirem a agenda que vocês tiverem aí para fazer a capa, tá bom? Então vamos lá. Bom, você vai ter uma agenda aí, tá? Então você precisa tirar as medidas dela para providenciar os cortes para fazer a capa para sua agenda. Para você tirar a medida da agenda que você tem aí, você vai fazer o seguinte: você vai pegar a agenda fechada, tá, gente? Você vai vir aqui, ó, com a sua fita métrica e vai fazer isso, ó. Você vai abraçar a sua agenda e vai vir aqui. Então, eu sei que a largura da minha agenda é 33 centímetros, tá? Agora, vamos ver o comprimento da minha agenda. A minha agenda tem 21,5 de comprimento. Então, ela tem 33 por 21, certo? Para eu fazer uma capa para minha agenda, ela tem que comportar minha agenda aberta, tá? Então, às vezes a gente erra na hora de fazer a capa devido a isso, tá? Porque a gente tira as medidas e esquece que a agenda tem que estar aberta e a capa tem que estar paradinha aqui, bonitinha, entendeu? Não adianta nada eu ter uma capa e ter que tirar ela a hora que eu abro a agenda, né? Então, o que eu faço? Eu vou aumentar uma margenzinha em toda a volta da agenda. E outra, eu não posso tirar a medida assim, tá, gente? Porque você vai ver que vai dar diferença, quer ver? Ó, abri a agenda. Deu 28, entendeu? Então, não pode ser feito assim. Então, você sempre tem que fazer com ela fechada. Seja qualquer agenda que você tiver aí, caderno universitário, entendeu? Você tira as medidas desse jeito, tá? Com ela assim, ó, fechadinha. E aí, você vai fazer a medida dela, tá bom? Então, eu já sei que a minha agenda tem 33 por 21,5, tá? Só que eu não posso cortar o meu corte nessa medida exata. O que eu vou fazer? Eu vou cortar um pouco a mais. Então, eu peguei um corte aqui de 37, tá? Por 24. Por que eu aumentei isso? É a minha margem de costura, de virar o trabalho, tudo. Então, vamos supor que tipo de 33 eu aumentei 4 centímetros. Vamos jogar 2 centímetros para cada lado, tá? No comprimento, tinha dado 21,5. Eu tô fazendo uma medida de 24. Então, eu aumentei 3,5 centímetros, tá? Então, você aumenta aí 2 centímetros para cada lado. O importante é essa capa não ficar saindo e não ficar apertada. Beleza, então eu tô aqui com o meu corte principal, tá? Aonde eu vou fazer a capa da minha agenda. Esse corte principal, eu apliquei a manta, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio. Vou dar um pique, sinalizando o centro, tá? Fiz esse pique, eu vou pegar minha régua e vou unir pique com pique, tá? Vou fazer uma marcação aqui com a minha caneta que sai com ferro, tá? Bem certinho, tá? Fiz essa marcação aqui. Aí, o que eu tenho que saber aqui, gente? Como eu vou aplicar os detalhes da coruja, eu tenho que saber que lado que eu vou aplicar para ficar exatamente na capa, para não ficar depois de ponta cabeça.
Então, eu tô com a minha agenda aqui, tá? Aonde que eu vou aplicar o meu detalhe de coruja? Eu vou aplicar o meu detalhe de coruja aqui, certo? Aqui é a capa da agenda. A agenda não é assim, tá, gente? A agenda, ela é assim. Ela tá em pé, virada para mim. Então, essa é a frente da agenda. Então, eu vou aplicar os meus detalhes aqui. Então, será aqui no meu tecido, tá? Ó, vamos dobrar ele aqui, ó. Tô aqui com o meu tecido, abri a minha agenda. Então, eu vou aplicar os detalhes aqui, tá bom? É importante se atentar a isso também. Aí, aqui, eu já sei que aqui é o centro da capa toda, tá? Mas eu preciso marcar o centro da frente da minha capa. Então, eu vou encontrar a ponta com essa marcação que eu fiz aqui, tá? Encontro. Venho com a minha tesoura. E faço um piquezinho embaixo. E outro em cima, certo? Marquei o centro da capa, da frente da nossa capa. Agora, eu vou vir com a minha régua e vou fazer uma marcação sinalizando o centro da minha capa, tá? Fiz essa marcação, agora eu vou posicionar os meus detalhes. Ó, aqui tem o biquinho da coruja, tá? Que nada mais é que um círculo de 7,5 centímetros de diâmetro, que eu dobrei ao meio, depois dobrei de novo, vinquei, encontrei ponta com vinco e ponta com vinco. Aí, essa dobradura formou o biquinho, tá? Esse lado dobrado vai para baixo, virado para o direito da minha peça. Aí, aqui, gente, é meio que opcional, tá? Não precisa, assim, ter uma medida específica. Vamos escolher o centro dessa peça, né? Pra gente colocar os detalhes da nossa coruja. Agora, eu preciso encontrar o centro aqui, tá? Então, aqui eu pego a minha fita, tem 24 centímetros, eu dobro a minha fita no meio, eu sei que aqui é o centro da minha agenda. Então, aqui, ó, é o centro da frente da minha capa. Vou fazer outro risco assim. Vou pegar o meu biquinho, bonitinho, dobradinho, tá? Se você quiser ir à máquina e fazer uma costura aqui para prender, fique à vontade. Eu vou posicionar, ó, essa parte da dobra dele aqui no meu risco, bem no meio certinho, tá? E vou pôr o meu alfinete, certo? Então, aqui o meu biquinho já tá aqui posicionado. Agora, você vai pegar os olhinhos que você já preparou, né? Que são círculos de 7,5 centímetros de diâmetro, tá? Se você não assistiu a aula anterior do especial do Dia dos Professores, dá um pulinho lá e aprende como que faz esse olhinho, tá? Então, pega os seus olhinhos, tá? Posiciona aqui, ó, encontrando com a marcação do centro, tá? Bem certinho, assim, tá? Para não ter medida aí, né? Porque pode ser que você faça uma capa de agenda diferente, você tem que se atentar que você vai encontrar, ó, os seus olhinhos na linha do centro e ao mesmo tempo vai esconder e fazer o acabamento aqui do seu biquinho, tá? Eu só vou fazer uma linha aqui em cima para ele não ficar torto. Então, eu vou fazer uma marcação daqui de cima para baixo de 7 centímetros. Mas se você tiver aí com outro tamanho de agenda, só se preocupe em encontrar os olhinhos na linha do centro, alinhar para eles ficarem retos em cima, tá? Aqui no caso eu fiz esse risco
tá? E pronto, tá aqui o nosso olhinho já posicionado. Agora, eu vou pegar o meu alfinete, vou pôr aqui no meio do meu olhinho. Outro alfinete aqui. Vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura de pesponto pregando o meu olhinho. Você faz uma costura pregando a volta toda e finaliza com um retrocesso curto, tá? Prontinho, já preguei o meu olhinho, tá? Olha que bonitinho, gente. Agora, o que a gente vai fazer? Pregar o botãozinho para sinalizar mesmo o olho, tá? Vamos fazer uma marcação. Então, do centro aqui do olhinho pro meio do olho, eu vou marcar 3 centímetros, certo? Daqui para lá, 3 centímetros também. E de baixo para cima, peraí, deixa eu ir. Tá certo. E de baixo para cima eu vou marcar 3 centímetros também. Vou fazer um olhinho aqui um pouco mais para baixo, tá? Eu fiz uma cruz aqui, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar o seu agulhão, vai furar bem na onde encontra a cruz, tá? E você já sabe onde você vai pregar o seu botãozinho Ritas preto, tá? Para sinalizar o olhinho. Antes de você pregar o botão, vai no ferro e passa para sair essa marcação do botão. Depois você só fica com o furinho para você conseguir saber aonde vai o botão, tá? Prontinho, preguei o meu olhinho, tá aqui a nossa corujinha. Agora, nós vamos fechar a capa da nossa agenda, tá? Então, aqui é a parte principal da capa da agenda. O que você vai fazer? Você vai vir com a sua fita e vai medir aqui, ó. A altura da nossa agenda, da nossa capa, tem 24 centímetros, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou cortar 2 cortes, tá? Você faz isso de acordo com a altura da sua agenda, tá? A minha tem 24. Você vai cortar 2 cortes de 24 centímetros por 24 centímetros. Vai ser um quadrado aqui, né? Aí, você vai dobrar um dos cortes ao meio. Vai vincar, pode levar lá no ferro, tá? E ele vai ficar um corte, né? Dobrado aqui, de 12 por 24. Faz isso nos 2 cortes, tá? Vinca. Então, aqui eu tenho 2 cortes de 12 por 24. Eu vou cortar do tamanho desse meio corte aqui dobrado, 2 cortes de manta de 12 por 24, tá? Vou posicionar a minha manta no meio desse corte, tá? Vou abraçar minha manta com esse corte, nos 2, tá? Vou levar ao ferro, vou passar, pronto. Coloquei a manta dentro do cortezinho, passei, tá? Prendi a minha manta lá dentro. Se você quiser, você pode pôr alfinete, tá? Aqui no caso, a minha manta é R2, então ela tem resina dos 2 lados. Mas se você só tiver a R1 aí, pode usar ela também, tá? Aí você coloca um alfinete só para segurar bem certinho. Pronto, tá aqui, né? Passadinho bonitinho. Um lado aqui tem acabamento, que foi bem a dobra, tá? Certo? Nesse lado do acabamento, você vai fazer uma costura com um pezinho de máquina fazendo um pesponto, tá? Bem bonito aqui. Só do lado de acabamento, tá? Do lado que não tem acabamento, você vai fazer uma costurinha de segurança, só prendendo a manta dentro desse cortezinho aqui dobrado, tá? Prontinho, gente, já fiz o meu pesponto, fiz uma costurinha de segurança na volta toda, pra segurar minha manta dentro do meu cortezinho, tá? Refilei o excesso de manta e passei.
Agora, eu vou pegar a parte principal aqui, né, que é a carinha da nossa coruja, a capa da nossa agenda. Eu vou pegar esses 2 cortezinhos, ó, e eu vou posicionar esse lado bonito, que tem acabamento e pesponto. Eu vou posicionar aqui, tá? Um de cada lado, tá? E sempre com um lado bonito pra dentro, tá? Posiciono aqui bonitinho, tá bom? Bem certinho. Vamos pôr alfinete, tá? Pra não correr risco do trem ficar torto. Posicionou, tá tudo certinho. Colocou o alfinete, vai lá na sua máquina e faz uma costurinha de segurança prendendo essas abinhas aqui na parte principal da sua capa de agenda, tá? Faz isso, prende bem direitinho, dá retrocesso aqui, ó, nessas partinhas aqui, tá bom? Pra ficar bem firminho, pra depois a gente já finalizar. Pronto, gente, já preguei tudo aqui, tá? Com costurinha de segurança. Agora, eu vou vir aqui do lado de trás, tá? Da capa da minha agenda. E aqui, desse lado, eu vou fazer uma costura com um pezinho de máquina, tá? Faz uma costura com um pezinho de máquina, nem precisa ter retrocesso no começo e no fim. Faz ela aqui de fora a fora, tá? Ó, fiz a minha costura aqui de fora a fora, tá? Só desse lado. Agora, você vai pegar o corte do tecido interno da capa da sua agenda, que vai ter a mesma medida do corte principal. Vou posicionar direito do meu forro com o direito da minha peça. Vou encher de alfinete isso aqui, tá? Pra ficar bem seguro. Pronto. Coloquei alfinete, prendi todo o meu forro na minha parte principal. Eu vou vir aqui do lado da minha manta. Sabe esse lado aqui que você fez essa costura com um pezinho de máquina, tá? Você vai pegar a sua régua e vai fazer uma marcação aqui, ó, de aproximadamente, vamos fazer uns 15 centímetros, tá? Pra você não precisar ter muito trabalho pra desvirar a sua peça. Ó, bem no centro aqui da lateral, você deixa uma abertura de 15 centímetros. Aí, o que você vai fazer? Você vai começar a costurar aqui nessa marcação, em cima da costura que você já fez de um pezinho de máquina. Começa aqui com o retrocesso, vem, termina aqui, depois vira pra cá, vem, fecha toda a sua peça, costura em cima desse pedacinho aqui que você já fez e encerra com retrocesso, tá? Prontinho, terminei de fazer a minha costura. Agora, eu vou cortar as pontinhas, tá? Pra não ficar acúmulo de tecido na minha capa, ó. Corto todas essas pontinhas, cuidado pra não cortar seu trabalho, tá? Vou vir aqui nessa abertura que eu deixei e vou virar pro direito a nossa capa. Acerto bem os cantinhos. Esse lado com a abertura, ó, você vai deixar essa parte virada aqui para a parte externa por enquanto, tá? Vamos acertar esses cantinhos aqui pra gente poder fazer o acabamento aí onde a gente deixou essa abertura, tá? Aqui tá o lugarzinho que a gente fez aquela abertura. Aqui, o que que você faz? Você dobra aqui essa margenzinha aqui de costura, fecha com pontinho invisível ou cola, tá? Aqui não dá pra fechar com a máquina, então é ponto invisível ou cola, tá? Aí, depois que você fez isso, você vai virar pro direito da peça.
Acerta os cantinhos. Ó, bem certinho. Esse outro lado aqui, você também faz isso. Tá? Acerta os cantinhos. Leva lá no seu ferro agora e passa bem, tudo certinho, tá? Pronto, já passei a capa da agenda, tá? Tá certinha, prontinha. Agora vamos à prova de fogo, tá? Ver se cabe a minha agenda aqui. Ó, então, qual que é a minha sugestão em relação às medidas de vocês, se vocês forem fazer uma capa específica aí para uma agenda, né? Uma capa de uma outra agenda ou de um caderno. É 4 centímetros mesmo, tá, gente? Então, porque, ó, a minha ficou perfeita. Ó, ficou certinha. Peraí, deixa eu só acertar aqui, porque é meio chatinho o negócio de pôr a capa em agenda, ó. Oi, 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 oi. Ó. Perfeita, tá? Então, se vocês forem fazer a capa de vocês com um tamanho de uma agenda aí que vocês tenham, ou caderno, da medida que eu ensinei vocês tirarem lá no começo, vocês aumentam 4 centímetros, tá? Por quê? Porque a gente costura e vira, desvira tudo para não ficar muito apertado, para não dar defeito, para não ficar saindo. Ó, a minha ficou certinha, ela não fica saindo. Tá aqui a capinha da nossa agenda. Ficou uma fofura, adorei. Bom, a minha sugestão agora que você já finalizou é colocar algum detalhe aqui em cima do olhinho da coruja. Pode ser um lacinho, pode ser um botão, tá? Eu tenho um lacinho aqui só para ilustrar, tá, gente? Porque esse aqui eu achei que ficou meio grande, não sei, peraí. Eu achei que ele ficou meio grande. Então, qualquer detalhe aí para ficar bem fofo a sua capa de agenda. Se você quiser aprender a fazer o lacinho, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer um jogo americano também de corujinha e eu ensino a fazer o lacinho. Aí você vai lá, dá uma olhada e aprende a fazer o lacinho para decorar aqui a sua pecinha, tá bom? Você pode pôr uma gravata borboleta que também vai ficar demais, tá bom? Então, fica aí a minha dica. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, se você entendeu, comenta aqui, fala que a explicação foi legal, que eu expliquei direitinho como vocês fazem a questão das medidas para fazer as capas das agendas de vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.